Olá, como estão? Continuando com a abertura Ruy Lopes, cuja característica é no terceiro lance bispo, B5, vamos falar sobre o primeiro grupo de defesa quando as pretas não jogam A6. Defesa do ponto forte. D6, D4, bispo D7, cavalo C3, cavalo F6, roque, bispo E7, torre E1, peão toma D4. Uma troca forçada. As pretas não podem rocar porque pode ocorrer a variante ou cilada de Tarrasch. Se as pretas fazem o roque, bispo toma C6, bispo toma o bispo, peão toma, dama toma dama, torre de A toma dama, cavalo toma E5, bispo toma E4, cavalo toma bispo de E4, cavalo toma o cavalo de E4, cavalo D3, F5, F3, bispo C5, cheque, cavalo toma bispo, cavalo toma o cavalo, bispo G5, torre D5, bispo E7, torre F7, C4. E as brancas ganham. Se ao invés de tomar com a torre da dama, tomar com a torre de F, segue, cavalo toma o peão, o bispo toma o peão, cavalo toma bispo, cavalo toma cavalo, cavalo D3, F5, F3, bispo C5, cheque, rei F1, torre F8, rei E2, bispo B3, peão toma o cavalo e as brancas novamente ganham. Na defesa Stanitz, as pretas são obrigadas a realizar a troca do peão central e disso resultará para elas uma inferioridade no centro e uma posição restringida.
Então, ao invés de fazer o roque, as pretas tomam o peão. Cavalo toma o peão, trocam os cavalos. As trocas que seguirão beneficiarão as pretas, porque uma posição restringida, como sabemos, é favorecida com as trocas de peças. Dama toma cavalo, porque vai liberando, não é? Bispo toma bispo, cavalo toma bispo, A6, cavalo C3, roque, bispo G5 e cavalo D7. A vantagem das brancas é mínima por causa do desaparecimento das suas peças. As pretas conseguem um empate sem muita dificuldade. As brancas podem, porém, melhorar seu jogo tomando precauções para evitar as trocas de peças. E lá no lance 6, em lugar de fazer o roque, fazer bispo toma cavalo. Bispo toma C6, dama D3, peão toma, cavalo toma, bispo D7, bispo G5, bispo E7, as brancas fazem o roque grande, as pretas fazem o roque, F4. E as brancas têm um poderoso ataque. O ataque é um meio para se explorar uma posição boa, né? Uma posição que está aí do outro lado bem congestionada. O outro defesa que nós temos é a defesa do contra-ataque. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Ela se inicia com cavalo F6, levando as pretas a uma posição também restrita e sem esperanças. Roque, cavalo toma peão, D4, bispo E7, dama E2, cavalo D6, bispo toma cavalo, peão de B toma bispo, peão toma E5, cavalo B2, cavalo C3, roque e torre E1, impedindo que as pretas façam D4, porque esse peão toma, né, está com a dama e a torre na coluna aberta. E as brancas asseguram uma vantagem, uma vez que as pretas ainda não se desenvolveram. O bispo está preso, as brancas têm seu bispo livre. E está em melhor posição. Na defesa
berlinense, há uma contribuição do mestre brasileiro Dr. Caldas Viana, que se denomina variante Rio de Janeiro e que se produz após o 10º lance onde estamos. Em resposta à torre E1, joga-se cavalo C5, cavalo D4, cavalo E6, bispo E3, cavalo toma D4, bispo toma D4, peão C5, início da variante Rio de Janeiro. Bispo E3, D4, peão toma D4 em passant, bispo toma E6, torre de A, D1, e as brancas têm ligeira vantagem, difícil de ser explorada. Estas análises mostram que a defesa do ponto forte, defesa Stenitz, e a defesa do contra-ataque, defesa berlinense, sem o lance H6, concedem às brancas vantagem na abertura. Por hoje é só, até a próxima e obrigada.